O que acontece quando nós tomamos decisões importantes sem buscar a direção de Deus? No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre como escolhas apressadas podem trazer dor e conflitos. Mas também vamos ver um Deus que permanece fiel às suas promessas, mesmo diante das falhas humanas. Está no ar mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que alegria estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Que bom que estamos juntos para buscar informações profissionais, técnicas, para que a gente tenha um lar mais feliz, para que a gente encontre uma casa no final de cada dia, não uma casa construída somente, não um lugar que vai nos abrigar de aspectos materiais, né? Mas um lugar que vai nos abrigar e vai nos acolher como pessoas. Que você tenha esta casa, pode ser uma casa com boa estrutura ou com algumas limitações, mas que você tenha esta casa para morar, mas tem esse lar para te recepcionar. Esse é o programa Escola Bíblica e nesta temporada estamos estudando a nossa nova revista Esperança, Lar Doce Lar. Você pode pedir a sua revista agora, neste momento. É só você mandar uma mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp. Diga, eu quero receber a revista, eu quero o estudo. É 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Eu sempre menciono que, em realidade, você vai receber um link que vai te levar para o nosso site. Então, se você encontrar alguma dificuldade, porque lá você vai fazer o seu cadastro. Se você encontrar alguma dificuldade, é só você pedir para que a nossa equipe entre em contato, se você está fazendo contato pelo WhatsApp. Se não, você pode ligar para o nosso telefone de atendimento da Escola Bíblica, que está aparecendo aqui já, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Esperança Lar Doce Lar. É a nossa primeira revista que está sendo oferecida no ano de 2026. Lembrando exatamente isso. Essa revista não tem nenhum custo, está sendo oferecida para você e você vai receber aí na sua casa. Pode acreditar, sem nenhum custo, tá bom? Nós estamos buscando, através do conteúdo dessa revista, reflexões bíblicas e orientações técnicas para a gente ter um lar feliz. E durante essa semana estamos conversando, e quando nós enfrentamos dificuldades, e quando nós enfrentamos problemas, como nós podemos superar esses problemas? Como nós superamos as dificuldades que às vezes batem a porta. Algumas dessas por nossas próprias escolhas, outras pelo inesperado. E hoje nós vamos meditar em mais uma história bíblica de escolhas equivocadas que trouxeram consequências trágicas. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação para a gente meditar na palavra? Senhor, ilumina nossa mente através da ação do Espírito Santo. Nos dê entendimento. Faça-nos refletir sobre nossa condição, como estamos como indivíduos, como estamos como família, para que a gente supere, para que a gente peça perdão, para que a gente retorne.
Pai, se alguém que está me assistindo agora está enfrentando dificuldades, como superar? Eu te peço que o Senhor nos ajude a entender isso. Como podemos superar e termos a certeza de que o teu olhar está sobre a nossa casa, está sobre a nossa família. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia. Mais uma vez, eu quero te convidar. A nossa referência de texto, a gente volta ao livro de Gênesis, a partir do capítulo 16. Esse será um episódio de uma longa história que nós temos no livro de Gênesis, que vai falar deste personagem Abraão, e nós trabalhamos ontem o contato de Abraão com seu sobrinho, as escolhas equivocadas do seu sobrinho, indo morar na cidade de Sodoma, próxima à cidade de Sodoma e Gomorra. Depois, em Sodoma, essa cidade é destruída, mas há uma intercessão. Abraão foi esse instrumento de Deus para que aquela família fosse influenciada positivamente. Mas eu quero hoje trazer um outro episódio. Eu só quero voltar um pouquinho. A história de Abraão começa lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus faz um chamado para Abraão, para ele sair da sua terra, ir para a terra que o Senhor iria mostrar. E ali tem uma referência que é importante, que está no verso 4, que diz que Abraão tinha 75 anos quando isso aconteceu. Deus faz depois a promessa de que Abraão já está velho, ele está com 75 aqui, a sua esposa vai ter 10 anos a menos. Como é que a gente descobre isso? É quando a promessa se cumpre. Abraão vai ter 100 anos e Sara vai ter 90 anos. Então são 25 anos que vai acontecer. Deus vai fazer a promessa, Abraão já velho, diz assim, eu não tenho nenhum herdeiro na minha casa, e Deus diz assim, olha para o céu, conta as estrelas do céu, assim será a sua geração, eu prometo. Porque, em realidade, essa promessa divina, ela está relacionada, e eu acho que vale a pena só eu citar aqui, ela está relacionada com a promessa que Deus faz de que viria um descendente. Está lá no verso 12, e o verso 7 diz assim, apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. A palavra descendência aqui é a semente, a promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, que geraria, a mulher um dia daria à luz aquele que seria o Redentor. E o Senhor confirma essa promessa mais uma vez, e diz isso para Abraão, que ele teria uma grande descendência. E aí a história vai se desenrolando, o Senhor confirma isso, mais uma vez, quando o Senhor confirma, diz que isso vai acontecer, Abraão ri, em outro momento Deus confirma para Sara que isso vai acontecer, e ela ri, e o Senhor diz que não há nada impossível que Ele possa fazer. Mas dentro desse processo, dessa história, desses 25 anos, em determinado momento, e Abraão vai ter aqui, só vou voltar aqui um pouquinho, Abraão vai ter aqui no nascimento de Ismael, e agora vai ser a história que a gente vai meditar, Abraão vai ter 86 anos de idade. Então, passaram-se aqui de 65 para 86, 86 menos 75, São quantos anos vai dar aqui? Deixa eu ajudar a fazer meu cálculo aqui. 86 menos 11 anos. 11 anos se passaram. Desde que Deus promete uma grande descendência até o nascimento. São 11 anos de diferença. Quando vai nascer Ismael, e mais 14 anos, porque Abraão vai estar com 100 anos, mais 14 anos para nascer Isaque. Mas neste meio de caminho vem a história que eu quero meditar com você. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão,
eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sara. Olha só, de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Tinha começado o período de peregrinação, a promessa não se cumpria, e aí Sara diz assim, vamos resolver esse problema, eu não posso lhe dar filhos, vamos tomar a serva. Deixa eu dizer uma coisa para você, que é importante quando a gente analisa o texto bíblico. Mesmo que a gente tenha esse relato, que a gente vai ter em várias histórias, por exemplo, o neto, né, de Abraão, Jacó, vai ter 12 filhos, e a gente estudou semana passada, de 4 mulheres diferentes. Sempre quando a gente tem essas histórias, e a gente tem convívio poligâmico aqui, um homem ter mais de uma mulher, não significa que o texto bíblico, que o Senhor aceita o que está acontecendo, tá? Mesmo que esteja relatado, isso não está dentro do propósito divino, a poligamia. E a gente vai ver as consequências que esta escolha vão trazer para a própria comunidade e para esse convívio da casa, esse convívio da família. Tipicamente é assim, Deus não está cumprindo a promessa, eu vou resolver o problema. E a gente meditou nisso, na influência que Rebeca vai ter, a gente viu semana passada, quando Isaac vai morrer, que é o filho de Abraão, né, a história que vem para frente, ele está próximo de morrer, e aí precisa dar a bênção da primogenitura, e ele vai dar para Esaú, que era o mais velho. E a esposa diz assim, não, mas não pode, porque o Senhor prometeu que o mais novo teria domínio sobre o mais velho. E ela vai ajudar o Senhor nesse processo. Sara está tomando a mesma atitude. Nós estamos aqui, né, na história, estamos falando dos pais de Isaac, mas a ação é a mesma. A da sogra, a da nora foi a mesma da sogra. Vamos ajudar o Senhor, vamos resolver o problema da descendência. E aí o que acontece? O texto diz, só voltando aqui, teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo, que o Senhor o julgue entre mim e você. Querido, dá para você entender, na descrição da história, que Deus fez uma promessa, esse era um ato de fé, porque ela não podia mais ter filhos. Estamos vendo aqui já ela, né, com 65 anos, quando o Senhor promete a descendência, e depois isso se repete, sabe? Ela já está perto dos seus 90 anos, e o Senhor continuando, não, mas nós vamos resolver. Nós vamos resolver. E na resolução humana vem um problema. Porque quando a gente toma uma atitude contrária àquilo que Deus quer, duvidando de que Deus vai fazer, qual é o resultado? Muitas pessoas me procuram e dizem assim, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu sempre gosto de dizer, Deus trabalha através da nossa vontade, à medida que nós a submetemos à vontade do Senhor. Então procure saber o que Deus diz sobre isso. Qual é o princípio? Qual é o caminho que você tem que seguir? Se você está fazendo contrário ao que Deus está dizendo, essa não é a vontade de Deus. Mas às vezes a gente insiste em fazer do nosso jeito. Deus diz claramente na sua palavra, não é esse caminho. Porque Deus disse para Abraão, fica tranquilo, Abraão, vai acontecer. Espera aí, mas os anos estão passando, estou ficando cada vez mais velho, minha esposa, como é que vai ser? Você até diria para mim assim, né? Pastor, isso gera dúvida, gera insegurança. Mas aí entra a fé.
Aí entra o ato da entrega, porque a fé não trabalha com aquilo que é lógico. A fé trabalha com aquilo que é anormal, é ilógico, é o contrário. Por isso é um ato de fé, de confiança. Mas nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos criar o nosso próprio mundo. E criando o nosso próprio mundo, veio tragédia. O que veio? Ciúme. Agora Sara está dizendo, né? Sarai está dizendo assim, não, ela está olhando atravessado para mim, está causando divergência. E Abraão, eu resolvi, eu a coloquei em teus braços. A gente não tem a reação de Abraão aqui nessa fala, né? Mas você consegue entender que às vezes, para a gente resolver um problema do nosso jeito, nós queremos um problema maior, e a poligamia vai se tornar um problema para aquela comunidade. Vamos lá, olha a sequência. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que o melhor lhe parecer. Aqui está a resposta de Abraão, né? Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Você continua tendo, né? Mas porque ela jogou para Abraão, né? Você percebe que a gente estudou, né? Sempre é essa coisa do poder. A disputa do poder, quem vai comandar aqui? E ela a humilhou. Percebe? Um caminho, uma escolha errada, a resolução de um problema, e aí divergência, discórdia, conflito. Quando o anjo do Senhor a encontrou, aí o que acontece, né? Agar foge da presença da mulher, de Sarai. Quando o anjo do Senhor a encontrou, junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Deixa eu parar aqui só um pouquinho, né? Porque aqui tem detalhes importantes nesse texto. Mesmo que as escolhas tenham sido erradas, mesmo que Agar tenha sido colocado nesse problema, ela poderia dizer, o que eu tenho a ver com isso? Nós temos um contexto sociocultural de uma serva que está sendo coordenada, mandada por sua senhora. E isso está totalmente contrário, essa forma de agir de Sarai, contrária à vontade do Senhor. Porque aquele que era o servo deveria ser tratado com dignidade. E o texto diz que ela a humilhou. Mas mesmo diante de um contexto sociocultural totalmente fora dos planos divinos, de reações humanas totalmente egoístas, sabe, duras, manipuladoras, Deus age. Deus não deseja, quero deixar claro para você, o que está no texto bíblico é um relato do contexto social. Deus não deseja, Deus não desejou que essas coisas acontecessem, mas Deus cuida. Deus cuida de todos. Deus sustenta. O olhar do Senhor está sobre. E o olhar do Senhor estava sobre Agar. Agar, o que está acontecendo? Esse é Deus. Talvez eu estou falando para você que vive um momento familiar de consequências de atos errados de alguém ou de você mesmo. Você agiu de forma errada. Deus olha para você. Deus se interessa por você. E Deus é capaz de transformar. Mesmo que você diga, o que eu tenho a ver com isso? Por que eu estou sofrendo isso? Eu entendo que às vezes a gente sofre pelas escolhas que outros fazem. Mas Deus não abandona. E o que aconteceu aqui? Olha só. Ela respondeu, eu fujo da presença do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para sua senhora, sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também, aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Esse é um pedido desafiador, volte para lá. Volte. Volte porque eu vou cuidar de você. Eu vou. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida. E você vai dar à luz a um filho, a quem chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu
o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Que frase para a gente guardar. Que frase para a gente meditar. O Senhor ouve todo grito de aflição. E o Senhor vai agir. Mesmo que a gente entenda, mas por que Deus não está agindo agora? Em determinado momento, os gritos de aflição que são expressos hoje, um dia o Senhor agirá. O justo juiz virá e ele não tardará. E o que acontece? Essa é a beleza do texto bíblico e da história. Ele vai ser entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor o que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, ela dá esse nome ao Senhor, o Deus que está enxergando o que está acontecendo comigo, porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Tu és o Deus que vê. É assim que você vê Deus? Aquele que vê tudo que está acontecendo. E aqui é um ato de fé, queridos. Esse é o Deus que vê, e ela diz assim, vou confiar. Isso é fé. Vou confiar que Deus vai cuidar e vai cumprir a sua promessa. E Deus cuidou. E Deus cumpriu a sua promessa. Sequência da história. A história de Abraão, Sara e Agar mostra como decisões apressadas podem gerar dor, mas também revela um Deus que vê, que cuida e que cumpre as suas promessas. Perceba que está acontecendo aquilo que o Senhor não desejou, aquilo que o Senhor não quis, mas o Senhor proveu, o Senhor achou o caminho. E se você conhece a história, você sabe que depois, 14 anos depois, vai nascer Isaac. O Senhor vai cumprir a sua promessa. Gênesis, o capítulo 21. E a situação vai ficar tão insustentável que agora vai haver discórdia, que Agar vai ter que sair dali. Ela vai ter que ir embora. Eu leio alguns versos. Isaac cresceu, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. E vendo a Sara que o filho de Agar, a egípcia, qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa serva, essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Isso pesou no coração de Abraão, quando Sara disse. Percebe? Lá atrás criou um problema, esse problema vem com o nascimento, 14 anos agora se passam, Deus cumpre a promessa, porque Deus sempre cumpre, e a situação fica insustentável. Abraão, isso pesa o coração, mas Abraão era um homem de Deus, e Deus responde para Abraão, Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disse, porque por Isaque será chamada tua descendência, mas também do filho da serva eu farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. E ela vai embora. E o Senhor age mais uma vez de forma milagrosa, porque ela está no deserto, ela acha que vai morrer, e o Deus, mais uma vez, agora ouve a voz do menino. E o mesmo Deus que havia cuidado há 14 anos, vai cuidar dessa família agora. Ela vai ver um oásis, ela vai matar a sede que ela tinha diante daquela angústia, e o Senhor vai cuidar daquela família. Porque esse é o propósito de Deus. Então perceba, quando a gente toma decisões apressadas, a gente pode trazer sérios problemas. A tentativa de ajudar Deus traz consequências como rivalidade, desprezo, desequilíbrio no lar. Quando nós tentamos resolver sozinhos aquilo que nós confiamos a Deus, toda a família sente o impacto. Não tenta resolver da sua forma. Se Deus disse que é dessa maneira,
Confie naquilo que Deus disse. Agar se tornou vítima de uma decisão que não partiu dela. Da mesma forma, dentro de muitos lares, há quem sofra por decisões de outras pessoas. Por isso, querido, antes de tomar uma decisão, pense, reflita, busque o conselho do Senhor, busque o que a palavra diz sobre como agir diante dessa situação. Claro que o Senhor não vai ter, muitas vezes a gente não encontra a mesma situação descrita, não, mas a gente encontra princípios para saber como agir. Ore, busque, clame, peça a iluminação do Senhor. Mas confie que Ele vai cumprir a promessa, porque senão nós trazemos consequências terríveis para aqueles que estão perto de nós quando nós não meditamos. O Senhor não enxerga o lar apenas de forma coletiva. Ele conhece a pessoa individualmente e se importa com aqueles que estão em sofrimento. O Deus que vê foi o nome, foi a maneira como Agar se referiu a Deus. E ele vai ver duas vezes. Porque quando Deus está olhando, quando Deus ouve o clamor, Deus age. Em todo o texto bíblico é assim. Quando há um clamor, quando há um grito de sofrimento, o Senhor vai agir. Pode acreditar. O Senhor não desejou que algumas coisas estivessem acontecendo na sua vida, mas o Senhor está trabalhando diante desse cenário adverso. Deus cumpre a sua promessa mesmo após os erros humanos. A fidelidade de Deus é maior que as nossas imperfeições. É assim. Esse é Deus, o Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, o Deus que olha e diz assim, por que vocês não estão confiando em mim? Por que você não entrega a sua vontade para mim? Por que, Sara, você está tomando essa serva para resolver um problema? Ok, você fez isso? Tá bom. E aí trouxe discórdia, trouxe problemas, o menino cresce, vem outro problema ao ponto de Agar ter que ir embora, ter que ser deixada, aquilo apertar o coração de Abraão. E Deus diz assim, Abraão, fique em paz, porque este será uma grande descendência, vai gerar uma grande descendência porque ele veio de você. Esse é Deus. Olhar de Deus para os seus filhos é um olhar que não tem discriminação, é um olhar que não limita, porque Deus trata a todos igualmente. Você acredita nisso? O olhar do Senhor está sobre sua casa. Você está sofrendo por consequências, por atos de algumas pessoas. O olhar do Senhor está aí. Creia. Senhor, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o Deus que vê todas as coisas. Por isso que cada um se sinta olhado por Ti agora e que o Senhor transforme o contexto que precisa ser transformado. Que o Senhor ampare, que o Senhor acolha aquele que precisa ser acolhido. Em nome de Jesus eu clamo. Amém. Foi um privilégio estarmos juntos. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa, e a gente se vê amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Tchau.